Olá pessoal, eu sou o Renan Guerra. Olá pessoal, eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai relembrar os términos mais marcantes que rolaram no estúdio de gravação ou durante a produção de um disco. Tem várias fofoquinhas hoje pra gente comentar. Mas antes, o que, minha amiga Isadora? Qual é o recado? Mas antes, a gente convida todo mundo que está ouvindo e ainda não nos segue nas redes sociais. Vai lá, @podcastvfsm em tudo. Temos o nosso site, vamos falar sobre música.com.br. Todas as diquinhas compiladas por lá. E também, se você tiver um dinheirinho e puder nos ajudar, passa lá no apoia.se/podcast VFSM e a partir de R$5 vocês podem nos ajudar aqui com as nossas despesas mensais. E em contrapartida, vocês podem assistir as nossas gravações, receber episódios com muita antecedência para você ouvir no conforto do celular. E também vocês podem participar do grupo fechado para madrinhos lá no Telegram. É isso, né, gente? É isso, perfeito. Além disso, eu lembro, se você está ouvindo numa plataforma que você pode nos avaliar, avalie, dê suas estrelinhas, comente, deixe seu recadinho. Só e também, por 5. E também o nosso amigo Kleber Fax sempre deixa perguntinhas nas redes, então vocês podem responder, ajuda no nosso engajamento, ajuda em tudo. É isso. Bora falar sobre música, meus amigos? Bora! O amor é um motor fundamental para a música. Grandes canções foram construídas sobre corações apaixonados, paixões platônicas ou musas de tirar o fôlego. Isso na mesma medida em que chifres, traições e muito rancor também geraram canções icônicas. Muitas vezes o amor é apenas inspiração simbólica para canções e nem sempre os versos representam o mundo real. É só a gente ver o trabalho do Chico Buarque, porque quantas canções dilacerantes ele escreveu sobre términos na época que ele estava assim, felizinho ao lado da Marieta Severo. É, gata. É só a gente pensar que canções como Olhos nos Olhos ou Trocando em Miúdos foram escritas na fase em que o Chico e Marieta estavam sendo papais, estavam lindinhos juntos, bem longe de um divórcio litigioso dramático. Aliás, algo que nunca rolou na vida deles, né? Porque eles são muito chiques e muito discretos e tudo terminou muito bem. Eles seguem amigos até hoje. E é incrível o Chico Buarque, como ele consegue escrever sobre tudo, mesmo não necessariamente sendo sobre ele. Enfim, mas a gente não vai falar de gente assim hoje. O fato é que há muito… O fato é que há muitos artistas que têm a sua vida pessoal se embrenhando ali na sua obra. E às vezes até mais do que eles gostariam, né? E aí a gente tem traição no meio da gravação de disco. A gente tem briga homérica dentro de estúdio. A gente tem farpas trocadas na mídia. Muito ego, muita briga, muita questão se misturando ali nessa produção musical. E pra gente mergulhar nessas fofocas e babados, no episódio de hoje a gente decidiu relembrar alguns casais que se separaram durante a gravação de trabalhos musicais ou mesmo que estavam ali nessa troca artística um entre o outro e acabaram se separando e isso gerou trabalhos que podem ou não ser icônicos. É isso que também a gente vai discutir hoje. Não só fofoca, a gente vai dizer o amor acabou, mas a música valeu a pena? Porque às vezes também não vale toda a treta, sim, né? A gente precisa refletir sobre isso. Mas eu queria… primeiro, antes da gente entrar nas fofocas, saber de vocês, meus amigos. Vocês gostam de ler todas essas fofocas que estão em torno de um disco, essas coisas íntimas dos artistas? Ai, gente, eu sou viciada, né? Eu fico até com vergonha, porque às vezes eu começo a falar de umas coisas assim, que eu falo, gente, mas eu não precisava saber disso. Será que eu precisava saber dessa fofoca? Será que eu precisava ter ido atrás disso? Mas o CSI Indie sempre esteve do meu lado. E eu adoro uma fofoquita. E entender também, sabe, a inspiração. Porque uma coisa que sempre me atraiu na música é como se faz música. Porque não cabe na minha cabeça. Tipo, não cabe. Ah, tá, não, você senta lá e começa a tocar um violão. E aí começa a… Gente, pra mim, não cabe na minha cabeça. E é por isso que eu gosto tanto de música. Porque o mistério se mantém. E eu gosto de saber, principalmente quando são músicas tão profundas. E a maioria delas fala de amor, certo, amigos? Sim. E você, Nick Silva? Eu acho que depende, assim, porque tem música que você descobre a história por trás e a música fica ainda mais grandiosa, ainda mais dramática, ainda mais potente. E tem outros que você fala, tipo, foi só isso mesmo? Foi tipo… sabe? Verdade. Tira a graça, assim, tipo… sei lá, a história que a gente vai falar depois, mas do Crimea River, sabe? Tipo, no fim é tipo, é só isso?
Eu acho interessante, às vezes, quando histórias medianas ou meio bobas também geram canções Eu muito também, bonitas. canções maravilhosas, eu também. Tipo, às vezes, no momento, assim, a gente pode falar, putz, isso aqui fala disso. Mas aí você fala, caramba, como que uma situação tão, tipo, né, rotineira ou meio tonta, tipo, virou uma coisa tão… Não, mas eu acho… Tem isso também, mas eu não sei. Tem músicas que me pareciam ser muito mais grandiosas, muito… Uhum. E aí, no fim, é tipo… É bobo, assim. Tipo, a história que me gerou me tira da música. Porque eu falo, puta… Sei lá, meio motivos errados, sabe? Pra escrever a parada. Entendo. Eu entendo. E aí, tipo, vira birrinha. Enfim, é tudo umas Eu coisas entendo assim. porque eu também gosto muito de artistas misteriosos que eu não sei nada sobre a vida deles. Tudo não sei porque também. eles escreveram aquilo. Acho Tudo isso também. muito interessante, Chique. muito instigante. Mas eu também adoro quando a vida pessoal do artista se embrenha na música que ele está construindo. E acho que um exemplo aqui que cabe muito com o tópico que a gente está falando é o disco Vulnícora da Björk. Porque ela estava se separando do Matthew Barney. Ele não é um músico, então eles não estão na nossa pauta, mas o Matthew Barney também era um artista. E ela participou muitas vezes de trabalhos dele e de obras dele. Eles ficaram juntos durante muitos anos. Eles tiveram uma filha juntos. E é muito interessante como ela transforma a dor e os processos dela em arte. E isso me instiga muito, porque não é… Tem artistas que às vezes a gente vai falar que usam isso para criar picuinha, para remexer em dores que não foram sanadas em casa e colocam isso na música. E é complexo, porque às vezes você expõe a outra pessoa a uma imagem de ridículo, assim. E eu acho muito bonito que no Vulnícora ela simplesmente revisita o processo de separação deles e como a vida deles foi bonita enquanto existiu. Só que aquilo é muito doloroso para ela, obviamente, é um momento Sim. muito simbólico. E eu acho muito forte que ela consiga transformar isso num dos discos mais bonitos dela nos últimos anos, assim, é muito poderoso. E é interessante como ela cria poesias que nos levam para dentro desse relacionamento, mas também sem necessariamente expor os dois a qualquer coisa. É uma criação que a gente entende que vem dessa experiência, ela chega a citar o que eles construíram juntos, que seriam os filhos, todas essas perspectivas, mas não é uma coisa de tabloide, digamos assim. É uma coisa muito mais cool, assim, chique. Então eu acho muito bonito. Mas eu também gosto quando é baixaria, tá? Sim. E eu acho que pra gente começar de baixaria, nada melhor que o Fleetwood Mac, né? Nossa, Gente. o melhor álbum de término de todos… De término não, né? Porque é só de treta, né? Só dedo no cu e gritaria esse álbum. Mas é um disco maravilhoso, assim. Você sabe explicar todo o TTT, Isadora? Porque pra mim é uma coisa que eu sempre… As coisas se misturam. É uma grande confusão. Pra gente explicar pros nossos ouvintes que… se você nunca ouviu o álbum Rumors do Fleetwood Mac, você para o que a gente tava falando aqui, esquece Vai a lá. gente e vai lá e ouve o disco e depois pode ouvir no repeat. Um dia você volta a nos ouvir, tá? Porque é muito importante esse disco e eu também demorei pra ouvir. E o dia que eu ouvi eu fiquei, eita, tem que ouvir. Maravilhoso. Enfim. Maravilhoso. Só que a questão é que no Fleetwood Mac, a tecladista e vocalista a Christine McVie, ela era casada com o John McVie. Sim. E aí, no final nos anos 70, se juntou a banda a Steve Nicks e o Lindsey Buckingham. Lindsey Buckingham. Uhum. E os dois também tinham um relacionamento. Então tinha esse TTT, esses quatro tinham… Cada um tinha seus casais, né? Mas aí surge uma grande questão que é um problema real da virada para os anos 70 e 80. Todas as informações que a gente tem, elas são nebulosas. Porque não só os artistas, como os jornalistas também estavam muito Exato. chapados. Então a gente não sabe o que é informação real e o que não é. Na época mesmo da gravação do Rumors, no disco anterior, o Fleetwood Mac já tinha se tornado muito popular. Então Sim. havia uma expectativa do que eles iam fazer no próximo disco e havia uma cobertura de mídia muito grande. A gente sabe que nos anos 70 a cobertura musical de rock era muito forte e muito importante, tinha dinheiro investido nisso de verdade, de uma forma muito sólida. Então os jornalistas podiam acompanhar isso de uma maneira mais dedicada do que hoje em dia. E bem mais próxima também, né? Acho que essas fofocas partem muito
dessa troca direto com os artistas no nível de, tipo, não, fiquei no mesmo hotel ou algo do tipo, assim, sabe? E é perfeito o nome do álbum também, né? Rumores. Sim. Tipo assim, resume a ópera ali, gente. Porque hoje em dia, jornalista, geralmente, quando está cobrindo uma gravação de disco, grandes artistas hoje em dia nem mostram isso, né? A gente Total. descobre no final quando eles lançaram o disco. Alguns, às vezes, fazem algum tipo de visita na gravação, aí alguns jornalistas vão, alguma coisa assim simples. Mas não tem o que acontecia nos anos 70, que às vezes o jornalista tinha passe livre para entrar na gravação. Então a gente tem uma série de notícias que surgem em torno do Fleetwood Mac, que a gente não sabe o que é verdade e o que é mentira. O que a gente sabe é que esses casais romperam ali alguns antes da gravação, outros no meio da gravação. E aí surgem rumores de que um tava pegando o outro, um tava traindo um com o outro. Virou uma grande ciranda do Drummond. Fulano amava fulano, que pegava fulano, que comia fulano. Só que o ponto é, existe um uso exacerbado de cocaína e outras drogas. E aí dizem as narrativas sobre a gravação do disco que funcionava assim. Eles chegavam ao estúdio, o estúdio estava reservado para eles durante meses. Eles chegavam ao estúdio, tipo, no final da tarde. E antes de começar qualquer tipo de gravação, eles ficavam ali usando drogas e recebendo pessoas. E essas pessoas poderiam ser tanto amigos deles, quanto alguns desses jornalistas que tinham passe livre para entrar ali. E eles só iam começar a gravar, tipo, quase de madrugada, quando todo mundo já estava muito passado. Aquela festucha básica, né? Um Sim. encontro de amigo, uma coisinha. E aí, é muito interessante porque se a gente pegar as letras do disco, a gente vai ver que tá tudo refletido ali. Eles vão colocando essas tretas e essas tretas vão construindo a narrativa do disco, que é muito interessante. Porque depois disso, esse é meio que a obra-prima deles e depois disso eles nunca mais conseguem atingir esse ápice. Só que é tipo uma coisa meio agridoce, assim. Porque a própria Stevie Nicks sempre fala que é um processo que foi muito difícil para todos eles. É que é um processo muito de autodestruição de todo mundo junto, né? Então, Sim. é bem complicado. E tá vivendo isso sobre holofotes de jornalistas que, Sim. sei lá, querem de alguma forma predar em cima disso, assim. Então, E eu acho muito louco que, tipo assim, a Stevie Nicks, que vai virar a grande voz do Fleetwood Mac, ela entra só em 75. Tem essa energia caótica dela e do Lindsey Buckingham, tipo, que são esse casal e eles trazem muito pro álbum. E são os dois na capa do álbum. Então, assim, eu acho que esse é o caso de que se não tivesse acontecido tretas entre esses casais, a gente não teria uma obra definitiva da música, assim. Então, eu acho que começar com esse álbum é muito importante, assim, pra mostrar que, tipo, existe o Fleetwood Mac antes deles dois e depois deles dois. a narrativa do… como é que é? Daisy and the Six é bem isso, assim. É bem chupinhado dessa Daisy história. Jones, Daisy Jones and the Six, isso. É bem chupinhado. Então, se você assistir essa série, acho que dá pra imaginar mais ou menos como foi as tretas ali dos dois. E é interessante porque também é um tipo de processo que só podia existir nessa época, nesse mundo da música. Porque eles tinham o estúdio reservado para eles o tempo todo. Então eles produziam tudo no estúdio. Não é que nem hoje em dia que às vezes as produções são feitas de forma separada e depois a pessoa se encontra no estúdio e faz aquela música. Nesse caso, eles ficavam às vezes 15 horas dentro do estúdio durante o dia, depois eles voltavam para casa, dormiam quando conseguiam dormir e voltava para o estúdio. Então eles passaram por um processo meio extasiante, assim, que ia sugando eles, porque eles não só estavam se exagerando em drogas, Sim. em bebida misturada com drogas, eles estavam passando por um processo em que eles estavam lidando com questões emocionais muito dolorosas, porque eles não tinham se resolvido entre eles, só que eles tinham que trabalhar em conjunto. E aí é meio absurdo, porque eles vão criar coisas maravilhosas a partir disso. E nem todas as canções são necessariamente dolorosas, elas só estão esmiuçando essa complexidade da relação deles. E eu acho que isso é tão bonito no disco, assim. E também é um disco de excessos, né? Tudo é muito exagerado, a produção é toda muitas coisas estão acontecendo ali e também só é possível nesse mundo de muito dinheiro. Sim.
Exatamente. E tem um podcast, eu já recomendei aqui, que é o Matt Healy, vocalista do The 975, entrevistando a Stevie Nicks. Eles falam muito sobre esse período. Então, se você gosta do álbum, vai ouvir, que é muito interessante. Mas é isso, a própria Stevie Nicks fala que tem muitas coisas que ela não lembra do que aconteceu. Sim. Então Sim. é uma coisa nebulosa, porque a gente não sabe o que eles estavam fazendo. Tem aqui um quote da Stevie Nicks que ela fala: essas coisas não acontecem em uma relação normal. Nós trabalhávamos juntos 15 horas por dia, depois íamos para casa, descansávamos por 10 horas e voltávamos para o mesmo lugar no dia seguinte. Havia cocaína, outras drogas, muita grana e muita angústia, mas estávamos fazendo nossa melhor música. E é interessante que eles tenham a consciência de que ali eles atingiram um ápice assim, muito absurdo, né? Acho que isso também é muito interessante, essa perspectiva de que eles estavam se autodestruindo, assim, mas ao mesmo tempo eles estavam construindo algo muito bonito. Uma outra banda que tem todas as suas canções influenciadas por essas questões românticas, seja para o bem e para o mal, é o ABBA. E é interessante porque o ABBA é uma banda muito relacionada a canções muito pop e que a gente dança e que a gente faz milhões de coisas, mas eles têm baladas assim que nos destroem de forma Pesadíssimas. violenta, né? E é interessante porque eles vão construindo isso ao longo do tempo. A banda surge em 1972, ela é formada por 2 casais, né? A Agnetha, o Bjorn, e a Annie Fried e o Benny Andersson. Eu não vou pronunciar aqui os sobrenomes de alguns deles, porque não tô nessa condição, tá, gente? E é interessante porque nesse grande momento de muito sucesso da banda, os casais se mantêm ali tranquilos. Só que as coisas vão dando problemas quando a banda vai chegando próximo do seu final. Tanto que a banda se encerra em 1980 e em 1981 a Annie Fried e o Anderson se separam. E é interessante porque ali dentro eles colocam coisas dentro das canções que dão essa sensação de que as coisas não estão indo muito bem. E eu acho que é algo que a gente que tava lá tá no Fleetwood Mac, também tá aqui, que às vezes uma pessoa compõe e a outra pessoa canta. Nossa, E isso deve tipo ser assim, doloroso pra um caralho, imagina. Cara, Tipo, na sua frente ali, canta aí agora então. não, e você tem que cantar bem, né? Tipo, você tem que fazer aquilo soar bem pro seu público, tipo… Ah, não, a gente tá acabando mesmo, mas tudo bem, vamos nessa, sabe? Tipo, E é sim. tão surreal pensar que, tipo assim, é uma banda que todos os integrantes estão vivos, certo? Os 4 estão vivos. Sim. do álbum Só que assim. Só que assim, a briga é tão pesada que eles viraram já holograma, cara. Eles não… Eles não se reúnem. Tipo assim, verdade. o show lá na Inglaterra deles é tipo assim, um sucesso. E daí eu fico pensando, gente, imagina se eles fizessem um show eles mesmo, no caso. Pô, Mas podia não, rolar uma é treta de holograma, né? Tipo, Nossa um senhora. WWE, assim, dos bonecos. Eles falavam na época que essa separação tinha sido super tranquila. Só que em 1997, a Agnetha, que é uma da outra integrante mulher, ela fez uma biografia e ela fala que ela não vai entrar em detalhes sobre o que aconteceu na separação dos outros 2, mas ela fala que essa separação impactou todo mundo, porque era uma separação que eles tinham crianças, um divórcio nunca é simples. Por mais que a gente fale, um divórcio às vezes tranquilo, que as pessoas se resolvem, existem questões ali muito delicadas. É uma pessoa que você dividiu a vida, e aí nesse caso você não só dividiu a vida, como dividiu o sucesso em uma banda de caráter mundial, assim, que era um impacto absurdo. Então eles ainda tinham a questão de que a banda estava sob os olhares de todo mundo. Então é muito interessante porque todo mundo vai se separando. Os 2 casais se separam e as coisas não dão mais certo e eles nunca mais conseguem se retornar, né? E acho que Sim, depois de saber de toda essa história, ouvir The Winner Takes It All, que é de composição dos 2 caras da banda, né? Falando sobre divórcio, falando sobre tudo, é pesado, assim, né? Tipo, é uma música meio que bem okzinha, assim. Tipo, ela não é super pra cima, mas também não é super pra baixo. Ai, eu E acho aí- tristaça, amigo, não? Eu acho baladona, assim, tipo… Ah, tá. Você leva pra uma coisa mais, tipo… Uma bela canção ali. Eu acho essa tristíssima, que nem… Eu acho essas… eu também acho. E Knowing Me, Knowing You é triste também. Essa É é tudo bem eu do acho processo de é. acabando, né? De falar, tipo, isso aqui tá ruindo. Mas vamos seguir em Então, frente.
O Bjorn, ele falou, né, que ele acha que escreveu Noemi e No You antes do divórcio. Ele fala, né, de muitas maneiras o divórcio entre ele e a Agneta foi amigável. Mas enfim, tristíssima também. Complicadíssimo, né? Uma coisa que um casal que eu não coloquei na pauta e que agora a gente ficou falando e eu lembrei porque é muito importante, a gente não pode fazer este programa sem citá-lo, é simplesmente Elizabeth Fraser e Robin Guthrie, do Cocteau Twins. Porque eles eram uma dupla muito fundamental. Basicamente, o Cocteau Twins são eles, né? Tem essa troca muito essencial entre as coisas que eles criavam juntos, como a Elizabeth Fraser conseguia dar vida a essas canções completamente absurdas que ele criava e como eles criavam juntos, como eles trocavam. E é muito interessante que no momento de maior sucesso é o momento que eles vão ter um filho juntos, que ela vai passar por um processo muito complexo. Eu e o Kleber destrinchamos um pouco disso no episódio que a gente gravou sobre o álbum Heaven or Las Vegas, aqui no Clássicos VFSM. E é um caso de uma banda que eles praticamente não falam sobre a vida pessoal. Eles são muito reservados, mas a gente sabe que o Robin tinha muitos problemas com drogas. E aí, quando ela teve o bebê, ele se afundou ainda mais. E ela ficou, muito tendo que cuidar da criança sozinha. E eles ainda tinham que manter a banda. E eles estavam no momento em que a banda tinha meio que ganhado um respaldo cada vez maior. E eles precisavam seguir algumas coisas. E foi muito complexo. E a separação deles é, muito tensa. A gente não sabe tudo o que aconteceu, mas a gente sabe que ela é muito tensa, porque várias vezes surgem possibilidades de que o Cocteau Twins volte a tocar junto, e Elizabeth Fraser é sempre categórica, assim, surge uma vez o Primavera Sound ia dar 500 mil euros para eles fazerem a tour. Ela falou, primeiro que ela falou, ninguém vai nos dar 500 mil euros, porque a gente não é tão grande assim. Segundo que ela falou, nem se hoje me desse em dia, 1 milhão. daria. Não sei. Ela falou, nem se eu ganhasse 1 milhão de euros, eu voltaria. Porque eu acho que as experiências dela nesse cenário foram muito violentas e muito complexas para ela, muito dolorosas. Porque você imagina, você tem uma criança, você tem uma relação, você tem uma banda, seu marido tá ali. E tudo se confunde, né? No fim das contas. Porque quando você tá com seu parceiro ali, sei lá, vida profissional e pessoal, meio que são a mesma coisa. Então, Sim. Deve ser muito doloroso ter que revisitar tudo isso, basicamente por dinheiro, né? Não, e seguindo também nessa linha, assim, de que é um casal que eu sempre lembro que tudo é muito doloroso, é Kim Gordon e o Thurston Moore, né? Nós somos muito conectadas, porque era isso que eu ia puxar. Não, porque, também tem, né, livro da Kim Gordon falando, relatando o tanto que foi sofrido pra ela. Eles tiveram também uma filha, foi um relacionamento que durou muitos anos. Criaram coisas maravilhosas, mas é isso, a banda acabou porque simplesmente eles não conseguiam. Ele traiu ela e eles não conseguiam mais, seguir, assim. E é muito absurdo porque o Sonic Youth era essa referência à mor de, que é uma banda indie, como levar sua vida, como construir coisas sem ser um cuzão. Eu acho que o Sonic Youth era muito essa representação pra gente. Era muito simbólico o que era o Sonic Youth. E a relação que eles tinham era muito, bonita. Você ficava, legal, eles se respeitam, eles criaram uma coisa muito foda. E aí, quando ele foi um cuzão com ela e a gente descobriu que ele traía ela, há muitos anos, isso foi meio assim, eita caralho, fudeu aqui. E eu acho que foi meio triste nesse sentido, assim. Mas é muito foda que ela faz, eu acho… tem gente que critica por ela ter feito o livro e ter exposto eles, mas eu falo assim, foda-se, o livro é foda pra caralho. É a narrativa pelo olhar dela? Mas é uma linguagem dela, é a perspectiva dela. Sei lá, quando a gente fala da biografia da Rita Lee, é a perspectiva da pessoa. Pode não ser tudo aquilo ali como é na realidade, porque é o seu olhar, é a sua verdade, mas eu acho que enquanto literatura mesmo é muito bom, sabe? É muito bom você pegar uma biografia que é boa de se ler e você fica assim encantado com aquelas histórias. Não necessariamente você precisa concordar com tudo que ela fala, mas acho que é um livro muito foda, assim. E é interessante porque ela vai passar por outros casais complexos dentro do livro, que é o caso do Kurt Cobain e a Courtney Love, né? Que é talvez o casal mais
complexo do mundo da música, porque eles realmente trabalharam juntos. Algumas pessoas diziam, o Hole só é bom porque o Kurt Cobain ajudou na produção, porque o Kurt Cobain ajudou a Courtney Love, umas coisas assim. Tem um caso recente também que talvez vá um pouco pra isso, que é o Wayne Butler com a Regine? Regine, né? Mas eles não separaram. Então, Não, mas aqui teve ela todas as aceitou, tretas e mas eles tem continuam tretas. como banda, né? Não sei se ainda como um casal, talvez sim. Mas. Sim, como um casal. Reza a lenda que é um casal, A sim. história, pra quem não acompanha, gente, só pra explicar pros nossos ouvintes. Ai, boa. O Wayne Butler, do Arcade Fire, foi acusado por algumas meninas de uma… Como é que eu vou explicar? Tipo assédio, né? Mas é que não é assédio, essa é que é a complexidade da situação. É tipo Exato. assim, ele só Moral, é meio… assim, né? Tipo, de tá em É cima meio, das Então, meninas, meio um das abuso era- de poder. Eram meninas e acho que pessoas não binárias também, né? Era uma coisa meio complexa, assim. É meio como se ele encontrasse fãs e ele usasse o poder que ele tem de ser um artista, de Isso. ser maior, pra meio que manipular elas de alguma Sim. forma. Só que era uma coisa meio que acontecia muitas E vezes super mais, jovens, né? Pessoas Sim. super jovens. E acontecia mais, tipo, meio que online. Tem um relato bem grande acho que é da Pitchfork, Na Pitchfork, que explica isso melhor. Basicamente, não é como se ele tivesse cometido crimes, mas é como se ele fosse um babaca. Essa é a situação Isso. complexa. E aí, na época, a Feist ia fazer uma turnê com a K-Fire, ela deu pra trás. E a Regine se pronunciou, falando: nós temos um relacionamento aberto. Na a gente época, resolveu- eles estavam com um relacionamento aberto porque ele estava enfrentando uma época de depressão profunda e, enfim, e aí assim, teve esse discurso ali que eu aí. esse TTT aí que eu achei que foi ficando tudo muito complexo e aí eu falei, gente, eu não vou mais acompanhar nada porque daí vai dar nó na minha cabeça e Então, eu vi eles tocando, acho que foi no The Town aqui no Brasil, vi pela TV, né? Não, Aí- no Lola. No Lola, isso. E aí foi o rolê de ficar meio com um nó na cabeça. E, tá, mas qual que é o status atual do casal? Ainda é um casal? É só uma banda? Como Ainda. É. Enfim, eu acho que tem vários casais aqui que a gente citou e eles nem estavam necessariamente na nossa pauta principal, porque são casais interessantes, mas também a gente não precisa se desdobrar inteiro dentro deles, porque a gente já conhece essas histórias, que é o caso de Kurt Cobain e Courtney Love. Acho que a gente não precisa mais falar, porque já se falou praticamente tudo e não tenho mais o que acrescentar nessa história. Acho que as pessoas deviam superar isso. Pra mim é tipo John Lennon e Yoko Ono, assim. Get over, gente. Eles se amavam, se foi problemático o relacionamento, questões deles e da família. E se é geralmente a resolvam. visão mais machista possível, né, em torno desse relacionamento. Então, assim, complicado. E é complicadíssimo, porque a gente sabe que a Courtney Love é uma pessoa super difícil, super Sim. complexa de se lidar também. Então, sei lá. né? Eu quero puxar um outro do rock antes da gente entrar aqui numas outras coisitas pop, que é a PJ Harvey com o Nick Cave. Que também, assim, Autodestrutivo também. autodestrutivo. Lançaram música juntos. Henry Lee, tipo, pra mim, assim… Absurdo. Uma das melhores Casalzão músicas e também, hein? clipes. Caralho. Ai, gente, que absurdo, que maravilhoso. E aí tem, né, a história de que ela termina com ele pelo telefone. E aí ele tá, tipo assim, se drogando de heroína no chão do apartamento. E aí ela simplesmente também não aguenta mais. Eles Então, estavam mas eu um sabia acabando o com o contrário. outro. Não é isso? Não, então eu sabia que ele terminava com ela porque ela tava muito drogada. Talvez cada um contou sua versão. Louca. Gente, amigo, será? Não, eu Então, acho que eu vi que era isso. eu vi que ele tá… terminava com ela porque os dois estavam juntos se autodestruindo. Então, será que ele que ligou? E Não, ele eu tava acho que ela que drogado no ligou chão? mesmo. Eu acho que ela que ligou. Não sei se algum deles estava drogado Então no chão. é essa parte eu isso. não sei. Eu sei um babado assim, e daí Eu sei tava, que eles tava terminam de uma forma bem esquisita. bem estranha. ridícula. Sim, super mal resolvido. Só que é isso, tipo assim, ele tava num lugar muito horrível, assim, tipo, muito horroroso, deprê. E eu acho muito triste, assim, porque, sim, músicas lindas pra gente aqui, que, né, não acompanhou e tal. Músicas lindas, né, assim, eternizou o momento. Mas é muito triste, porque são pessoas tão incríveis, né, mentes tão brilhantes. E o Nick Cave, ele continua a cada ano, assim… Eu não sou
grande ouvinte de, tipo, ouvir tudo e, sabe, nossa. Mas eu sempre leio os textos dele, sempre vejo que ele tem, né? É como se fosse uma newsletter, assim, que ele responde as perguntas dos fãs. E eu acho muito bonito, assim, e muito. Ele é muito bem resolvido, assim, é uma pessoa muito desperta, sabe, pra tudo. Por todas, Sim. acho que as adversidades que ele viveu na vida dele. Mas esse é um casal que, cara, rendeu muita música boa. Sério. Então, e eu acho que no final das contas foi uma coisa de cuidado dos dois, assim, de entender. Vamos se cuidar e a gente não pode ficar junto. E foi, tipo, graças a Deus, assim, porque eu acho que se eles tivessem seguido juntos ia dar merda, assim. Nesse sentido de que eles estavam realmente muito se autodestruindo de uma forma violenta. E é triste, assim. Eu enquanto fã, eu gosto quando as pessoas estão bem. E aí, tipo, foda-se, Sim. às vezes a música não vai ser aquilo que tava naquele momento de destruição, mas eu prefiro que a pessoa esteja bem. É o caso, Exato. por exemplo, da fase que a Cat Power foi casada com o Giovanni Ribisi. Nossa, Que sim. ele é ator, pra quem não conhece, ele não é músico. Traiu ela. Mas é uma fase que os dois estavam, tipo assim, muito barra pesadas. Foi a fase que ela estava muito destruída no alcoolismo. E aí ela perde várias coisas. Ela fica assim, realmente… Fragilizada, sem casa, né? Assim. ela vai quase pra rua, assim. Ela fica… É uma fase muito difícil pra ela em vários sentidos, assim. Financeiramente e de estabilidade, de família. É muito complexo. Então, depois que ela teve o filho, assim, ela reapareceu e ela tava bem. E agora, esse ano, ela tem feito uma contagem no Instagram dela, que ela tá sóbria vários dias. É muito simbólico, porque a gente sabe que, às vezes, você entrar num processo de sobriedade de outras drogas, às vezes é um processo diferente. Só que o álcool é muito difícil, porque todos os ambientes que a gente está relacionado Sim. ao álcool. E aí você imagina ela num processo que ela tá fazendo turnê, longe do filho. É um processo muito difícil e muito doloroso. Ver ela agora no C6 e ver que ela tava bem, assim… me deixa muito em paz. Eu prefiro e gosto e torço para que os artistas Exato. que eu amo fiquem bem, assim. E eu acho que falando agora, só fazendo um parêntese, acho que é muito importante a gente falar sobre essa questão de sobriedade das pessoas e respeitar o momento das pessoas. Às vezes as pessoas fazem muita brincadeira com essa questão de álcool. Porque você não vai beber, porque não sei o quê. E acho que a gente tem que respeitar as experiências de cada pessoa. E acho que esses Perfeito. artistas são a prova pra gente desses processos, assim. Porque a PJ Harvey também, nos últimos anos, ela tá numa outra fase muito diferente. Teve gente que fica, porque ela não faz mais aquilo que ela fazia. Não faz, gata. Ela mudou, ela tá num novo mundo, numa outra perspectiva. isso. Ela tá falando de coisas que movimentam ela. E acho que ela tem feito isso de forma grandiosa. Os últimos discos são, assim, absurdos. Perfeito. Vamos pra onde agora, hein? Vamos para o pop? Gente, eu lembro que, assim, eu crescendo, tinha um casal que pra mim era a princesinha e o príncipe do pop. E eles iam salvar o mundo juntos de roupinhas jeans. E quem são eles? Justin Imagina um filho Timberlake deles e usando- Britney Spears. Fralda jeans também, ia ser tudo. Body Ai, jeans. amigo. Body Body jeans. jeans. Gente, então assim, eu acho muito louco, porque eu tenho a memória de demonizarem essa gata. Simplesmente porque ela traiu o cara e ele virar, né, o santo, a redenção, que daí quando ele entra em carreira solo, aquele monte de música, assim, tipo, ele meio… Ai, eu não tive culpa, Depresucho, nada assim, disso. né? Tipo, Acho só legal a gente explicar pra quem tá ouvindo, que a gente tem ouvintes muito jovens. Muito jovens, é verdade. E nos anos 90, os dois trabalharam na TV americana. Então eles se conheceram ainda crianças nos Disney. anos 90. Acho que 92, 93, por aí. Mas eles foram se envolver na virada do século, quando os dois já eram estrelas pop. O Justin no NSYNC e a Britney sendo a Britney, porque ela já tinha, desde o primeiro disco, desde o primeiro single, ela já se transforma na Britney. E aí, esse relacionamento vira, tipo assim, a principal coisa que a mídia está falando. E aí, era um momento que, se hoje em dia a gente tem paparazzis e tal, é muito Nossa, pouco. Eu acho que para quem é mais jovem, não entende o que foi o impacto dos paparazzis nos anos 90 e 2000 até, tipo, a virada dos 2010. Era uma coisa Sim. muito violenta, tipo assim…
se vocês procurarem, a morte da princesa Diana está relacionada à perseguição de paparazzi. E eles perseguiam essas pessoas em espaços muito absurdos, assim. E a vida da Britney sempre foi exposta de uma maneira muito agressiva. E agressiva que eu falo numa perspectiva de… queremos saber quando ela vai perder a virgindade. Queremos saber se eles já transaram. E ela era uma menina. Às vezes as pessoas se referem a uns homens barbudo, velho, como menino. Mas a Britney, nesse caso, era realmente uma menina, gente. Eu não estou sendo minimizando alguma coisa. Ela era uma garota que tinha vivido num mundo fechado de família, mas exposto na mídia de diferentes formas, porque ela cresceu na TV e com exposições. E aí o Justin também viveu essa experiência, só que obviamente para um homem essa experiência era diferente. E aí eles têm um relacionamento de cerca de 3 anos, é um relacionamento até curto, digamos assim. Você não acha longo pra pop? Que tá todo mundo curtindo, ó. Longo pra essa época, eu acho. Que depois as pessoas vão ficar, 3 meses, já era muitas coisas. Exato. É que as pessoas achavam, eles vão casar, eles vão fazer não sei o quê. Tinha uma perspectiva de acompanhar eles meio de forma maluca. Tipo como a gente acompanhou o Michael Jackson e a Mary Elizabeth Presley, esse é o nome dela? Enfim, a filha do Elvis. Gente, esse episódio hoje é mais fofoca, disclaimer. Exato. Então depois vocês chequem as informações. Se a gente mentiu… Dá um double check aí. Foi pelo Eu bem. aumento, mas não invento. Porque a gente tem algumas coisas que a gente trouxe na pauta, outras a gente tá lembrando e vai adicionando, porque fofoqueira é assim, uma coisa vai puxando a outra. Lembrei um outro também. É um casal que eu amava. Não amava, porque eu, nem conhecia, mas tô dizendo, quando eu descobri, eu amei que ele existiu. E é muito lindo no documentário do Michael Hutchins, a parte que mostra ele com a Kylie Minogue. O Michael Hutchinson, quem não conhece, era o vocalista do In Excess, que foi uma banda… Amigo! Casalzão! Juro, tem no Netflix esse documentário. Eu já recomendei aqui no Pod. E tem os dois, muito lindo, 2 australianos, assim, sabe? Super um fazendo bem pro outro. Carinho, cuidado. Chique. Era um casal que, dá muita dó de saber que terminou. E, enfim, a história dele, vai degringolando por causa de fama, drogas e, enfim… depressão, é bem complicado. Mas, é muito bonito, porque até hoje, assim, ela fala com muito carinho dele, como eles se fizeram bem, e eles não continuaram simplesmente por agenda. Sabe? Eles estavam… ele estava começando a dar certo, né? O Nexus tava já num tamanho indo para o mundial, e ela estava começando a se solidificar como uma cantora do pop. Voltando ao Britney e Justin, é interessante pensar na linha do tempo deles, que eles se separaram em 2002. E a Britney já falou que eles se separaram por, mensagem de texto. E, um SMS, gente… Mensagem de texto a gente nem tá falando. Hoje em dia o WhatsApp tem uma proximidade maior, mas mensagem de texto era, cabia pouquíssimos caracteres. E era a coisa mais informal possível. Não, 140 era do Twitter. Então, mas é por isso que o Twitter tem 140 caracteres. Enfim, não sei, 2002. Enfim, o importante é que ele terminou por mensagem, a coisa mais escrota possível. E aí o ponto é que eles vão transformar essas coisas em canções. E aí há uma leitura, como a Isa falou antes, de que ela era infiel e mentirosa. E aí surge a canção Cry Me a River, que o Nick falou lá no início do programa, que é uma canção que está relacionada a esse término. E se tornou um dos maiores hits do Justin Timberlake. Aí não sei se vocês querem falar dessa canção. Gente, assim, o que mais me pega nessa música é o clipe, na real. Porque eu lembro que ele pega uma modelo sósia, né? Muito igual a Britney, com o look, assim, não mostra muito Britney core. Exato. Pau no cu pra caralho. Exato. E eu lembro que, eu era uma jovenzinha ali e eu não tava entendendo direito, sabe? Eu falei, mas ele não gosta dela? Eu lembro que eu fiquei frustrada, sabe? Porque, poxa, eu amava a Britney, cara. Enfim, e ele coloca ela num lugar muito… Ele expõe mais ela, sabe? Ele… Demoniza pra caramba a figura dela. Exato.
Exato. Infelizmente, eu amo essa música, tá? Mas assim, é isso. Tem um quote que ele fala: eu nem planejei isso. Os sentimentos que tive naqueles momentos foram tão fortes que precisei anotá-los e colocá-los em algo que as pessoas pudessem ouvir e, com um pouco de sorte, se sentirem refletidas. As pessoas me ouviram e me entenderam, porque todos nós já passamos por isso. E aí, é interessante porque essa história ficou adormecida. As pessoas falavam dessas questões. O Justin Timberlake ficou por muitos anos como o queridinho do pop. Teve B.O. com a Janet Jackson, a gente já falou milhões de vezes aqui, procurem saber. Tem discos que foram elogiados pela crítica, pipipopó. E aí, ano passado, a Britney lançou a biografia dela e resgatou algumas dessas histórias pela perspectiva dela. E aí as pessoas ficaram de novo do lado dela, porque nesse momento agora da história, o Justin Timberlake já tinha uma série de histórias que provavam que ele não era um anjinho. Não que ele também fosse um monstro, mas é que ele só era meio cuzão. Normal, porque as pessoas são dúbias. E aí, essa história voltou e ficou num lenga-lenga, porque uma hora ela falava mal, depois ela pedia desculpa. Aquela coisa de Britney que ela fica fazendo 500 posts, mas essa história voltou ao top. Ela chegou a falar bem do disco novo, aí, enfim, aí ficou puta de novo com ele. É uma super história que meio que continua até hoje, meio que não precisava mais, assim, sabe? Tipo, não, já segue deu a vida, muito, gata. assim, Chega. Vamos pro próximo. Ela se passou também, complicado. Mas eu amei que quando ela trouxe essas coisas à tona, ela meio que limou o comeback do N5, que eu achei bom, porque a gente não precisava. Então, e o rolê também da parte dele, né? A gente já falou aqui, sabe que ele não é um anjinho, mas ele é bem escroto quando se trata disso, porque aí tem hora que ele pede desculpa, tem hora que ele não pede mais. Então, assim, acho que é meio que zero sincero essa desculpa, sabe? Tipo, de estar com peso na consciência do que ele fez lá atrás. Enfim. Sim. Eu vou citar aqui rapidinho uma do mundinho indie, que é aquele do Cult. Talvez os mais jovens nossos era ouvintes muito bom não… o primeiro disquinho. Pode crer. Eles estouraram com esse primeiro disco. Quem não ouviu, vale voltar lá. Eu gosto também do segundo, acho que tem umas coisas ali que eu gosto. Mas é engraçado porque eles estouraram com esse disco, eles eram um casal. E aí eles terminam no meio desse momento que eles estão em sucesso. E aí tem algumas entrevistas que eles falam sobre esse processo de término, mas que eles não pensaram em nenhum momento em terminar a banda. Eles acabaram se tornando grandes amigos depois disso e continuaram trabalhando juntos, tanto que a banda existe, acho que até hoje. E é natural para eles trabalhar esse processo, tanto que eles depois transformam algumas dessas coisas que eles passaram até em canção, mas para eles foi meio natural esse processo de mudança. Eles entenderam que eram dois universos diferentes, até porque eles pensaram, estamos fazendo sucesso com aquilo que a gente sempre quis, tipo, agora que deu certo, só porque a gente não tá junto romanticamente, a gente vai se separar. E aí eles entenderam e viraram besties, então acho esse bem interessante. Acho importante citar aqui Gwen Stefani e Tony Kanal, do No Doubt, porque é um casal que transformou muitas das questões deles em música. Eles tiveram um relacionamento até a metade dos anos 90. Eles vão se separar na produção do Tragic Kingdom, que vai ser lançado em 1995, que é, para mim, o melhor álbum do No Doubt. E várias das questões que eles tinham estão dentro desse disco. Há outras questões que, para mim, enquanto pessoa que acompanha a Gwen Stefani, são complexas. E para mim, uma delas é que o Tony é de origem indiana. E a Gwen Stefani é basicamente a propulsora da estética, usar o bindi como um acessório estético nos anos 90. Sendo que o bindi é uma coisa religiosamente muito importante para os indianos e para os hindus. Então, complexo. Outras polêmicas depois da Stephanie são discussões maiores. Enfim, mas acho que o caso deles é interessante porque eles seguem juntos como banda e eles produzem coisas muito bonitas e é o término que vai impulsionar, digamos assim, a banda, porque eu acho que é o melhor momento da banda, assim, a forma como a Gwen tá livre nas canções e como ela coloca os sentimentos dela ali, é muito bonito. E eu acho que isso é tão bonito que a gente viu agora nesse retorno deles. Ai, sim!
No Coachella foi lindo. É maluco como ela tem um público, a banda tem um público bem grande de homens. E não só homens gays, mas homens heterossexuais que se identificam com aquelas canções. E é muito engraçado que as pessoas brincam, né? Que é quando ela canta I'm just a girl. E é um monte de homem respondendo na plateia. E eu acho muito forte que muitos homens heterossexuais se identifiquem com essas canções. Porque a gente tem uma construção… direta de que muitas vezes os homens não deveriam se identificar com essas coisas e tudo mais. E acho muito bonito que ela conseguiu passar esse processo, apesar dela ser bem maluquete. E tem a música, né, Cool, que ela fala que eles estão é sobre o término deles, né, que ela lança no álbum dela solo. Eu acho muito linda, assim, porque fala que eles estão bem, sabe? Tipo, depois de todas as coisas que eles viveram e os caminhos que a vida, né, que a vida foi traçando pra eles, eles continuam bem, assim. Eu acho muito lindo. Eu acho que deve ser muito maluco você ser famoso, porque você não consegue separar e só, tipo, tirar aquela pessoa do seu círculo social. Porque vocês vão estar sempre sendo lembrados pelas pessoas que vocês existiam juntos. É tipo Fiona Apple e Paul Thomas Anderson. As pessoas vão sempre ficar se questionando sobre eles. E tipo, é uma coisa que a Fiona não quer mais falar. É uma coisa que o Paul também não quer mais falar. Porque os dois estão em momentos completamente diferentes da vida deles. E Total. é interessante porque, sei lá, durante muitos anos as pessoas sempre se surpreendiam porque o Paul Thomas Anderson é casado… Paul Thomas Com a Anderson, Maya diretor de Rudolph, cinema, né? pra quem tá nos ouvindo e não sabe. É casado com a Maya Rudolph, é atriz, comediante, é muito importante. E é muito engraçado que esses dias saiu uma matéria… quem é o diretor de cinema que é casado com Maya Rudolph? E eu achei fantástico, porque é tipo uma inversão. Achei perfeito. Enfim, eu acho interessante a gente trazer aqui pra gente ir pra esse caminho final algumas coisas brasileiras. Então, acho legal a gente falar de um casal icônico e problemático do Brasil, que é Ângela Rorô e Zizi Posse. É pra sempre um casal icônico, porque a Ângela Rorô é conhecida por ser uma pessoa bastante intensa em suas paixões e nos seus momentos. E aí, ela e a Zizi tiveram um romance ali na virada dos anos 70 para os anos 80. E diz que esse romance foi muito conturbado, virando caso de polícia. Tem acusações de que a Ângela Rorô teria agredido a Zizi Posse. Não tenho confirmações disso, gente, não vou definir nada aqui, porque o jurídico não permite. Mas essa é a história que é contada. Porque mas o legal eu não que posso… O que você colocou aqui é uma matéria de jornal da época falando de tudo isso, assim, então, né? Então, é só importante, antes da gente ler a matéria, explicar para as pessoas que existe essa acusação e só que a gente só tem o lado da história da Ângela Rorô. A Zizi Posse até hoje não se pronuncia sobre essa história. Nunca Olha! fala, não cita esse nome. Então a gente não sabe o que aconteceu, a gente não tem a perspectiva da Zizi. Seria importante para a gente ter um outro olhar nisso tudo, mas apesar dessas questões violentas e problemáticas, tem alguns momentos engraçados, como a matéria que o Nick citou. Na matéria, diz assim: a cantora Ângela Rorô negou ontem que tenha agredido a também cantora e ex-amiga Zizi Posse e batido num dos PMs que aprenderam anteontem na casa de Zizi, no Vidigal. Acrescentou que, ao contrário, foi agredida pelos policiais. Ela também se defendeu da acusação de ter fugido do Instituto Afrânio Peixoto, onde seria submetida a exame para verificar embriaguez. Fui criada na Zona Sul e nunca tinha ido àquele lugar. Saí passeando, deslumbrada pela Mendes Sá, e quando dei por mim estava perdida. Ângela, que na véspera não quisera dar entrevista, preferindo gritar palavrões para os repórteres, ontem estava afável e apresentou uma versão segundo a qual não chegou sequer a brigar com Zizi. Segundo a versão, ela foi à casa de Zizi apanhar umas coisas que deixara lá e chegou realmente a discutir por causa de um objeto que ambas reivindicavam como seu. Não chegou, contudo, a agredi-la. Depois chegaram os PMs que, disse ela, a trataram com muita rispidez. Ela os agrediu verbalmente, reconhece, e como um deles a puxou, ela apertou o braço, tentou dar-lhe um tapa que não acertou. A cantora informou que, com base nos resultados do exame de corpo de delito no IAP, vai processar os dois policiais. Estou sendo vítima de escândalos que sempre procurei evitar, queixou-se Ângela. E aí, por causa destes escândalos, Caetano Veloso escreve a faixa Escândalo e ela lança o disco que se chama, tem o mesmo nome, Escândalo, que é um disco meio que tá ali no panteão dos discos da Ângela Rorô, e ela vai meio que lidar um pouco com essa figura controversa que ela é. Acho que isso é muito coisas só possíveis nos anos 80, porque Ângela Rorô é uma personagem
extremamente complexa. Amo ela enquanto artista musicalmente, mas ela é uma pessoa que vira e mexe, fala coisas bastante complexas, tem atitudes bastante complexas. Não sabemos a versão da Zizi dessa história, mas o fato é que gerou um disco muito importante na MPB e que viria a influenciar diferentes artistas, como o Cazuza, a Cássia Eller e tudo mais. Então tem um impacto cultural muito forte nessa questão. E eu acho que pra gente fechar, a gente pode fechar com uma duplinha aqui de casais, que é o Gil casado com a Adrão, né, a Sandra Gadelha, e o Caetano casado com a Dedé Gadelha. As duas eram irmãs e elas foram casadas com eles ali no final dos anos 60 até meados dos anos 70. As duas eram muito amigas, elas foram amigas de todos, elas que meio que juntaram e eram meio que a cola inicial ali, né, desse grupo. A Dedé Gadelha é uma figura muito fundamental para auxiliar todos esses artistas a se movimentarem. Ela é meio que esse elo para conectar eles. Como hoje em dia a Flora e a Paula Lavigne estão envolvidas nas carreiras do Gil e do Caetano, a Dedé também estava, só que ela foi importante meio que para todos. Para meio que auxiliar mesmo, porque eles eram artistas jovens chegando num outro espaço, e é muito interessante porque eles foram criando essa relação meio de possibilidades e de trocas. O apartamento do Caetano e da Dedé aqui em São Paulo, quando eles mudaram no final dos anos 60, era um ponto de encontro da trupe toda, da Tropicália. Então é um processo muito interessante e obviamente isso tá essas questões estão nas canções do Caetano, dessa relação, do que ele vai construir de família. Só que eu acho que o caso mais simbólico e mais bonito pra gente fechar esse episódio é a canção que o Gil vai fazer pra Sandra, que é a faixa Drão, que eu acho que pra mim, pelo menos, é uma das músicas mais bonitas da MPB. Sim. Onde Sim. O Gil vai narrando como o amor nasce, se desenvolve e depois pode até renascer a partir de todas as coisas que eles criam. E a Adrão é a mãe da Preta e de outros… E da Nara, né? E também do filho deles, o Sim. Pedro, que vai falecer em 1990. Sim. Então acho que essa música também é bastante simbólica de como ela registra isso que eles construíram, assim. Acho que isso é muito bonito e é uma música muito linda sobre falar. Nossa, é uma poesia que caralho, assim. E é absurdo, porque fala nessa perspectiva de um término, não é tipo um ponto final, é tipo um ponto e vírgula, assim. Você tem outras coisas pra construir. Ai, amigo, essa pega demais. É legal, bacana. Eu acho que é bonito pra terminar, né? Já que a gente fez fofocas, falou de violências e problemas. Acaba positivo aqui, né? Sendo que o amor pode renascer das cinzas aí de alguma coisa e virar outra coisa. É bem e virando bonito, uma música belíssima. Pega muito. É perfeito. Perfect. Fechamos então, meus amigos? Fechamos. Você que está nos ouvindo, se você lembrar de outros casais que terminaram, que fizeram babados, manda mensagem pra gente, porque eu acho que tem ainda muitos casais que a gente não falou aqui. Rende mais história, então se vocês engajarem, quem sabe um dia, quiçá, a gente faz um outro episódio desse. Mas por enquanto é isto. Obrigado. Vamos para o próximo bloco. Não para de ouvir. Segundo bloco do programa, não paro de ouvir. Estou aqui, vim para esse bloco especialmente com vocês. O que é esse bloco, minha amiga Isadora Almeida, que não se encontrou comigo minutos atrás, mas agora estou aqui nesse futuro paralelo? Olha só, que loucura, amor. Nesse bloco a gente traz dicas de músicas que a gente não para de ouvir, coisas novas, que a gente tá assim, vicieiras. As mais quentes da net. O que você não para de ouvir, minha amiga Isadora Almeida? Gente, eu amei a música nova do Mundo Vídeo. Aquela dupla que tá agora pela Balaclava. Não sei se vocês ouviram. Eu ouvi hoje. Eu achei muito interessante. Eles estão pra lançar um EP que vem aí. E a música, no caso, se chama Festa no Além. É uma música divertida, maluquita.
E muito criativa. Fazia tempo que eu não ouvia uma Guitarruda, coisa criativa. batiduda. Exato. E com voz de apoio da Gabi Ferreira. Exatamente, ali no fundinho. Eu adorei. O que vocês acharam? Não, eu gostei. Gostei do single que saiu no final do ano passado. Gostei dessa, estou ansioso pra ouvir o novo EP deles. O primeiro pela Balaclava. Eles lançaram um EP ano passado pela Celoc e agora é pela Balaclava, né? Achei babado, vem aí. A outra música que eu não paro de ouvir é uma que se chama XTC, que eu acredito que seja uma homenagem à banda XTC, banda britânica maravilhosa. Ou êxtase, a droga, né? Também, gente, também. Mas é que essa música ela é levemente dreamy, ela tem uma coisa... não sei. Eu acho que em Como algum a droga? lugar... Amigo, sim, caralho. Mas é que eu acho que tem alguma... Eu acho que, tipo, tem alguma pegadinha ali. Não sei, não li nada sobre. Mas eu acho que tem sim. E o projeto em questão é Eureka's Bedroom. Eureka's Bedroom, na real, é um projeto de um cara que mora em Los Angeles. E ele lançou uma música só ano passado, chamada Junkie. E agora tá lançando essa nova música. Primeiro lançamento dele na True Panther Records. Tudo. E aí, quando eu ouvi, eu falei, nossa, isso lembra também, tem um quesinho de Nourished by Time, que a gente gostou bastante, né? Que a gente vem gostando bastante dos lançamentos. E não é que eu fui olhar e ele vai abrir alguns shows do Nourished by Time? Olha só que coisa. Olha só. Então, fica aí a dica. Eureka's Bedroom, a música se chama XTC. Bem maluquita, para o Kleber sim, para mim apenas uma homenagem. E eu achei muito maravilhosa. É isso, gente. Nick Silva, o que você traz essa semana? Bom, alguns singlezinhos e mais algumas coisitas. O Criolo voltou com uma música bem boa, com participação do Dino Santiago e do Amaro Freitas. Chama Esperança. Amaro Freitas, pra quem não conhece. Vida, sonho, esperança. Amaro Freitas lançou nesse ano o YY. Qual que é a pronúncia certa disso? E aí? Enfim, é isso aí. E é um disco, assim, maravilhosíssimo. O de Santiago é um rapper português com ascendência de Cabo Verde. Então, tem aí um temperinho nessa música, eu achei muito boa. Minha próxima dica é o New Jeans, que voltou com How Sweet. Muito bom. Há algumas semanas a gente tinha falado de outro single delas, que era o Bubblegum. Que é o B-Side. E aí, enfim, esse é o lado A desse singlezinho. Achei bem gostosinha a faixa, parece uma coisa, sei lá, meio Erika de Cassier, mas feita pela New Jeans e com esse temperinho K-pop, assim. Minha próxima faixa é o Contact High, do Metronome, uma faixa que tem participação Muito do bom. Mickey e Fox Real, que eu não conhecia. O Metronome tá numa fase meio esquisita, assim, tipo, o Joe Mounts, ele tá meio que renegando a própria voz e chamando um monte de gente pra trabalhar com ele. Não, é que ele tem esse projeto, é meio que uma série que ele iniciou durante a pandemia, onde ele colabora com outros artistas e traz esses artistas pra cantar. Ele só chama produz. Pose EP, né? Essa é a terceira música já desse EP e que ele vai lançar logo mais. Inclusive, eu acho que eu recomendei a primeira, que é pegada meio jazz ali, bem gostosinha. Então, ele tá fazendo, tipo, várias loucuragens e chamando um monte de gente, assim. Então, é de fato uma coisa mais experimental pra quem conhece o velho Metronome. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, me lembra, tipo, as primeiras coisas do Metronome. Tipo, o primeiro disquinho lá de trás. Esse EPzinho vai ser lançado no dia 12 de julho pela Ninja Tune. Minha próxima dica é o Channel 3, que lançou nessa semana uma faixa chamada Cactus Water. Eu gostei bastante, assim, tem uma coisa bem ele é bom, né? disco, funk. E eu não lembrava disso, mas esse vai ser o primeiro disco dele, que vai chamar Head Rush. Sim. Vai ser lançado no dia 14 de Lançou julho. feat. Tipo, a gente já ouve ele há tanto tempo e esquisito esse é o primeiro disco dele, mas enfim, é o primeiro. Mais diquinhas, o Bad Bad Not Good lançou 2 EPs nesse tempo que a gente não gravou. A gente já tinha dado o primeiro, e aí a série, né, Mid-Spiral, ganhou o Order e o Growth. O primeiro tem 6 faixas, o segundo tem 5,
Essa coisa bem jazzística nova que eles propõem, assim, achei bem legal. Acho que se você gostou do primeiro, que chama Chaos, vale a pena embarcar nessa segunda e terceira parte aí dos EPzinhos. E minha última que se chamam dica... respectivamente Order e Growth, que vai culminar no novo álbum de estúdio deles. Vai ser meio que um agregado desses 3 discos, desses 3 EPs. Nossa, então vai ser um disco gigante, né? 17 faixas, mas tá bom. Vai. Minha última diquinha é o Demarias, que lançou nessa semana o disco chamado Submarine. Gostei bastante, essa coisinha bem indie pop, easy listening, vocal feminino gostosinho de ouvir. Sei lá, dá o play e vai flutuar por aí. E é isso aí. Boa. Renan Guerra, o que você traz essa semana pós-parada GLS? Bom, eu fiquei mais vivendo por aí, então eu não ouvi tantas coisas. Inclusive, encontrei muitos dos nossos ouvintes pelas ruas da cidade. Encontrei o Marco, a Maria Lua, o Bruno, muita gente legal, abracei muita gente. Vi muitas outras pessoas também, acho sempre fantástico. Sempre eu digo que depois que vira ali na consolação, na parada, sempre você encontra todo mundo. E eu sempre encontro ouvintes ali naquela parte. E a gente sempre se abraça, tá todo mundo já muito feliz, pois estamos muito orgulhosos nesse momento. Mas foi ótimo. Uma das coisas que eu fiz nesse final de semana do Pride foi ir à festa de lançamento do novo clipe da Teto Preto, o Te Colocar no Teu Lugar, que é a faixa que eles fizeram junto com a Jupe. Muito uma boa. faixa que já tinha saído um pouco antes, mas eu não lembro se a gente falou por aqui. De todo modo, saiu agora o clipe. E o clipe tá, tipo, muito bonito, assim. A Jupe tá, tipo, absurda. Acho todos os looks incríveis. Acho muito bom. Te Colocar no Teu Lugar vai sair no novo disco da Teto Preto, que eles estão preparando ainda pra esse ano. Então eu tô bem curioso, pois eu sou o Teto Preto. Quem lançou single também foi o Fred Again, junto com o Anderson .Paak. Nossa, e essa música é Ai, maravilhosa. Puta que pariu. Esqueci de falar. Muito um boa. bafo. Places to Be, eu adorei. Achei muito bom. interessante. Tem a ver Meu com muitas marido, das coisas Fred Again. de música eletrônica que eu tenho escutado agora. Então acho que tá super no meu momento. Ele fez pra mim, assim. Enfim. Mas ele é meu marido, então. Tá Até bom. eu que tava saturado de Fred Again ali, gostei bastante. Ai, não. dessa. Então, é que eu acho que ele tava numa fase meio se repetindo. E eu acho que essa é interessante, repetindo que é outra. demais. É outra coisa, eu achei legal que ele tá indo pro outro lado. Até que, enfim, assim, é bom. Porque eu adoro as outras coisas, mas é bom que ele vá por outros caminhos. Destaque pra participação da Tika, que é uma rapper do Alabama. Ela é uma dessas apostas aí da cena norte-americana e ela brilha nessa música. Bafo. Quem lançou também um EP de remixes foi o Carlos do Complexo, com o EP Não Tengas Medo Remixes. A gente adora o disco dele, né? O anterior, o Não Tengas Medo. A gente já tinha recomendado por aqui. Eu gostei muito dos remixes porque eles vão para diversos caminhos possíveis, assim, acho que isso é muito interessante. Tem remixes do Bad Sista, do Laza, das Irmãs de Pau, Menor do Engenho. Então acho que é bem Excelente. interessante. Eu gosto muito desse das Irmãs de Pau, porque a música já era, tipo assim, Ficou muito putaria. boa. Elas deixaram putaria 3 vezes maior, eu amei demais. Inclusive, eu vi- Carlos do Complexo, se quiser uma putaria, vem de DM ele, gatíssimo. Inclusive, falando em Irmãos de Pau, foi outra das coisas que eu vi nesse final de semana de parada. E o show delas tá, tipo assim, muito absurdo. Elas cresceram muito no palco. Eu fiquei, assim, tipo, muito contente de assistir elas. E eu vi elas logo depois que eu tinha visto o Jake Shears, do Scissor Sisters, que ele cantou com a Urias. Então foi, tipo assim, momentos históricos de ser LGBT. Bom, e pra fechar, como eu não vi muitas coisas, eu estou um pouco psicótico numa menina que o TikTok me mostrou. E que depois eu entendi quem era ela, que se chama Tom Tom. E eu fiquei muito ouvindo a música que se chamava Tom Tom Perigosa. E ela lançou agora um EP que se chama Mania 2000. São 5 faixas. É bem tipo pop, meio pop rock, assim, meio trilha de novela. Não sei explicar muito bem. Mas depois eu descobri que ela é tipo Nepo Baby. E ela é uma das filhas da Heloísa Pence. E ela tá tipo no filme da Xuxa. Esse último filme que todo mundo falou que é Gente! ruim, sabe? Uma coisa meio aleatória, só que eu descobri ela pelo algoritmo do TikTok. E tem várias pessoas que também estão descobrindo ela pelo algoritmo do TikTok. E ela tem começado a aparecer lá. Eu vi isso e as pessoas rolando começaram... no Twitter no final de semana, amigo. Então, as pessoas têm começado a ouvir porque ela tava fazendo alguns vídeos, tipo, aleatórios. Ela preparando café e a música tocava. E, tipo, as pessoas começaram a usar a música. E agora tá, tipo, meio acontecendo. Mas saiu ao mesmo tempo
enquanto a música começou a crescer no TikTok, o EP saiu e eu achei super gostosinho, porque é bem pop, assim, bem easy listening, divertido, assim. Ela tem uma voz gostosa, tem uma coisa meio anos 80, assim. Então achei bem legal. Mania 2000 da Tom Tom. Essas são as minhas dicas. Eu estou muito em choque, porque pela primeira vez em 6 anos de programa, vocês não trouxeram nenhuma das dicas que eu vou trazer aqui. Eu não preciso riscar nada. Começando pelos singles, Caribou soltou hoje uma música inédita que se chama Broke My Heart. É o segundo single dele de uma série recente. Tem coprodução do Forte. É um misto de PC Music com as criações dele lá do War Love de 2014. Muito diferente do Caribou, assim, diferente e próximo ao mesmo tempo, então vale muito a pena. FBC voltou ao rap depois de flertar com o funk e lançou O Retorno é a Única Lei, uma composição excelente onde ele reflete sobre essa fase mais recente da vida dele, essas conquistas que ele teve nos últimos anos. É uma parceria com o Doug Now que eu não conhecia e eu achei o flow dele excelente, a rima dele é excelente também, com produção do Coyote Beats, que todo mundo conhece pelo trabalho com o Djonga. Aisha Lima, que é uma cantora que eu já venho falando bastante tempo aqui, ela lançou uma música inédita que se chama Noites, uma parceria com o Ruas MC, com produção do excelente André Michelotti. A Aisha Lima lançou um discão ano passado que eu recomendei aqui, que é o Intimo. Tá na minha lista de melhores discos do final do ano, vale muito a pena, R&B com um pezinho na pista de dança. O Disclosure, de vez em quando, volta com uma música que eu falo assim, meu Deus, como vocês são bons. Eles soltaram uma música que se chama She's Gone Dance On. O que é essa música? O Ennio Morricone, que é conhecido pelas trilhas sonoras de filme de faroeste, lançou em 1978 2 músicas para a trilha sonora de um filme erótico italiano. Uma dessas canções é uma canção disco ou funk, assim, total 1978, que se chama Dance On. O Disclosure pegou essa música e colocou uma batida em cima e deu uma modificada inteira nela. Peggy Goo já estava tocando essa música, vários produtores que eles participaram dessa música já estavam tocando nos sets deles, e agora eles lançaram oficialmente essa canção que é excelente, muito boa. Então, Disclosure, She's Gone Dance On. Por último, nos singles, Romy, que deu uma palhinha maravilhosa pra gente no C6 Fest, lançou oficialmente Always Forever, que é o novo single dela. Tem coprodução ali do Fred Again, que é quem trabalhou com ela no Mid-Air, que é o primeiro álbum dela em carreira solo. É uma música que ela sampleia I Love You Always Forever, que é uma música lançada na década de 1990 pela Donna Lewis. Lindíssima. Quem gostou do disco, Renanzinho, eu sei que amou, com certeza vai se apaixonar por essa canção. Vamos para os discos aqui. Eu estou obcecado, hiper focado, como diz o Renan Guerra, numa banda de Oldham County, no Kentucky, que se chama Knocked Loose. É um grupo de metalcore que lançou um dos discos mais fodidos esse ano, que se chama You Won't Go Before You Supposed To. Esse título, você não vai... Quem gostou daquela banda, o Chet Pyle, que eu trouxe alguns anos atrás, vai gostar demais dessa. Vou ouvir. É um disco de 10 músicas, pesadíssimo, menos de 30 minutos de duração, é papapum. Epa! E eu recomendo muito a faixa Suffocate, com participação da Pop, aquela cantora, a Pop. Ela canta com eles. Eu gosto muito que eles cantam muito sobre hipocrisia religiosa, sobre essas coisas contrastantes dos Estados Unidos e trazem muito pra dentro desse disco. É o primeiro álbum com um novo guitarrista, então, assim, surpreendente. Ele já tava brilhando lá no top 10 do Rator Music e aí eu tava só atrasando super bem, pra ouvir. Tá super bem E, cara, avaliado, né? discão, assim, discão. Quero muito que alguém traga eles pro Brasil, porque vale a pena. Eu estou agora, nessa época do ano, ouvindo as coisas que eu deixei passar. E um me chamou muito a atenção, que é o Howdy. Se escreve H-O-V-V-D-Y. É muito bom. Ele já tem 10 anos de carreira. Eles têm vários discos muito bons, mas nenhum tão bom quanto esse trabalho mais recente Jura? deles. Não ouvi, vou ouvir. Amiga, eu adoro essa banda. A tua cara. Eu amo essa banda. Parece um 975, só que mais triste, com uma pegadinha de Bon Iver ali em alguns aspectos. Vou super ouvir. Então, não sabia que tinha lançado coisa nova. ele é um disco um pouco extenso, ele tem 19 músicas, dele tem quase 50 minutos de duração, mas é tudo tão bonitinho, me lembra muito Postal Service, me lembra um pouco de The Shins, me lembra um pouco de Death Cab for Cutie. É uma delicinha. Mas de um jeitinho muito deles, assim. Eu acho que você vai se encantar por esse disco.
Dive, banda que volta ao Brasil pelos nossos amigos da Balaclava Records, que vai ter um coisa linda showzão esse deles álbum. aí, ingressos à venda. Lançaram um disco muito bom, que se Eu chama amei. Frog in Boiling Water. Ele é Eu um disco, adorei. a gente já vinha comentando alguns dos singles nas últimas semanas. Ele é um disco total anos 90. Ele começa com uma guitarrona que parece meio Nirvana, meio My Bloody Valentine. E Mais ele fica triste orbitando ainda, ali, né? ó. Nesse universinho aí, ó. muito Mais triste. nessa pegada. Ele é menos post-punk, tipo, quem conheceu pelo Oshin lá atrás, ele não tem nada a ver, é Total. outra pegada, outra proposta criativa, porém tão boa quanto. Então Eu vale amei. muito a pena. 2 discos nacionais que valem muito a pena que saíram nesses últimos dias. Antônio Neves, com Deixa Com a Gente. Preciso ouvir, tá na minha Muito lista. bom. Ele é menos jazz e mais samba, mais gafieira, mais música. Tá. Ele é uma manifestação do estado de espírito carioca em formato de disco. Assim, é Perfeito, muito Rio de perfeito. Janeiro. A Então vale capa muito a pena. aparece, né? A capa É, já, total Ele com a essa camiseta pegada. do com o Vascão. bilhar ali. É, então. Exato. E por último, um disco que se chama Pra Você Ilza, mas que eu vou falar Pra Você Isa, que é o novo álbum do Hermeto Pascoal. Ele é uma homenagem à falecida esposa dele. Ela Eu morreu vi, ali pessoal nos falando. anos 2000. E durante o processo de partida e falecimento dela, ele compôs, sei lá, mais de 190 canções. 198 partituras, o nosso mais Aí, romântico 198 Isso. partituras. E aí a Rocinante convidou ele pra fazer um disco meio que inspirado por esse momento. E é um puta disco muito bom, como tudo aquilo que o Hermeto Pascoal vem fazendo desde sempre. Então, até quem não conhece o Hermeto Pascoal, porque ele tem uma discografia muito extensa, um monte de obra com colaboração com um monte de gente, vale a pena começar por esse Fez a disco, música do porque eu acho que X-Men. meio que... Exato, sintetiza um pouco o que é a E a obra capa é desse tão cara bonitinha, incrível. os dois A capa é juntos. linda, a capa é linda, a capa é linda. É isso, vamos pro próximo bloco, gente? Bora. Vamos. Pessoal, chegando no nosso terceiro e último bloco, você precisa ouvir isso. Nick, o que é esse bloco? Nesse bloco é qualquer coisa. Ah, tá bom então. E o que você traz? Bom, eu comecei a ver hoje uma série que chama Shogun, a gloriosa saga do Japão. E aí? Que é só tô Shogun curioso. no original, né? Tipo, tá Star no Disney Plus, Plus, né? ou no Star Plus. Eu gostei bastante, assim, tipo, é uma série lindíssima. E ela meio que se passa numa falta de tradução melhor, num Japão feudal ali, em 1600. O final da era Azuchi e o comecinho ali da Começo era Edo. Meiji? Não, da era Edo ainda, é mais Meiji pra trás. É posterior. em 1600. Meiji é de Samurai X. A hora Meiji é tipo 1800 e caralhada, assim, é bem lá pra frente. E aí é basicamente quando o Japão tava se fechando ali para as coisas portuguesas e tudo mais. Então tem toda uma coisa meio Game of Thronica de batalha por poder, enfim. E aí nisso chega um cara de fora, né, um inglês, que vai bagunçar toda essa história. Enfim, eu vi só o primeiro episódio ainda e eu achei lindíssimo, tô muito afim de ver o resto e por enquanto eu gostei bastante, assim. Eu sei que já saiu tudo e eu vi muita gente elogiando, então acompanhe comigo nos próximos episódios que eu vou trazer o resto da série pra ver se é boa ou não, mas até agora eu tô gostando bastante. Eu não Olha comecei a ele. ver porque eu tô com essa tem uma cara de que vai ser cancelada. Então, mas acho que não precisa de muito mais coisa, amigo. Acho que é uma história bem contida ali. Não sei, tenho medo de começar e cancelar. Tem maior cara de ser essas produções caras que eles cancelam no meio, sabe? Vou Sei esperar lá, a assistir mais Disney umas ia... temporadas. É que essa é da FX, né? Então, enfim. Gerou buzz e ultrapassou o The Bear como série mais assistida desse Ô, ano. louco. Ah, é? Uhum. Que De coisa. estreia, sempre foi uma das melhores Que coisa. estreias. Pra ver de- como as pessoas não entendem nada mesmo. E é isso, amiga. Perfeito. Vamos lá, Renan Guerro. Bom, na próxima semana, no dia 12 de junho, inicia o 16º Inédit Brasil, que é o Festival Internacional de Ai, Documentário eba. Musical. E o Dia dos Namorados também.
Eu sou solteira, então eu estaria no cinema. Então, exato. O festival é sempre muito legal, eles têm uma curadoria absurda, eles conseguem trazer documentários que nunca chegariam ao Brasil. Sim. E a gente consegue ver eles no cinema, porque geralmente não teriam estreias comerciais. Às vezes, muitos dos documentários nacionais mesmo que eles exibem não chegam aí pro cinema, eles vão direto pra Sim. TV ou pro streaming. Então é uma oportunidade única de ver muitos desses filmes na tela grande. Aqui em São Paulo ele vai acontecer do dia 12 a 23 de junho. Depois eles passeiam por algumas cidades do Brasil. Eles sempre fazem esse Inédit Tour. E além disso, uma parte da programação é online. Mas tem muita coisa legal esse ano. O filme de abertura vai ser um documentário sobre a história da banda Divo. Eles vão exibir… Quero ir. Eles vão exibir um documentário chamado Omar and Cedric If This Ever Gets Weird, que é sobre a amizade do Omar Rodrigues Lopes e o Cedric Bafo. Preciso. Záfala, Vamos, do Mars Nick, Volta. Tem um documentário sobre o Carlos Santana, chamado Carlos. Tem um documentário que eu quero muito ver, que é Karen Carpenter, Starving for Perfection, que é sobre a história da Karen Carpenter. Pesado. Gente, quero Tem ver um que tudo se isso chama Peter Doherty, Stranger in My Own Skin, que fala Bafo! sobre toda a jornada dele de se curar, digamos assim. Vou ver todos. Tem um sobre The Birdie Party, que era a banda liderada pelo Nick Cave e o Holland Howard. Gente. Tem um documentário sobre tudo. Jay Dilla. Tem um documentário tudo. sobre a Joan Baez. Tem documentário sobre Black Keys, sobre o Paul Simon. Tem um documentário também sobre o Brian Jones Cadê a dos Rolling Stones. programação? Então tem muita coisa. Vocês podem acessar a programação site. em br.in-edit.org. Mas a gente vai deixar o link pra vocês na descrição, Ai, eu que o vou Kleber sempre caçar arruma pra tudo. vocês. Isso. Isso que eu falei só a lista internacional. Tá. Na lista brasileira tem filmes sobre Luiz Melodia, tem vários Põe filmes tudo, sobre quero ir funk, tudo. tem inclusive o Terror Mandelão, dirigido pelo GG Albuquerque. Tem muita coisa legal. Então tem a programação é muito extensa, com muita coisa interessante, vale a pena se organizar. Eles ainda não saíram, acho que talvez quando esse programa for ao ar e vocês estiverem ouvindo, já vai ter no site toda a programação com horários. Mas eu trouxe essa semana para vocês já fazerem a lista de desejos e depois conseguirem organizar os horários. Lembrando que as sessões são gratuitas, elas ficam espalhadas por alguns cinemas da cidade, como o Cine Sesc, geralmente tem algumas no centro também, na Galeria Olido. Mas é sempre importante entender os horários das sessões e às vezes você precisa chegar um pouco antes para você retirar o ingresso com tranquilidade, mas geralmente você consegue retirar o ingresso tranquilinho, gente. Então aproveitem que é de graça. E lembrando que muitos desses filmes também você consegue assistir online por um curto período de tempo ali. Ano passado eu lembro que eu vi… Todo ano eu vejo muita coisa boa no formato online ali. Que os horários às vezes são meio ingratos. Tem alguns horários de filmes que é À 6 horas da tarde. tarde. Assim, eu acho bem ruim pra mim. Enfim. Festival é coisa. Eu já avisei no trabalho que eu vou fugir. Então eu vou sair mais cedo toda semana que eu estarei no Inédit. Ai, eu quero tentar ir. Bom, vamos lá então. Kleber Fati. Bora lá. Quando esse programa for ao ar, já terei publicado o meu Cozinhando Discografias Outcast, onde eu analiso cada um dos 6 discos do Outcast. Foi um dos Cozinhando Discografias mais difíceis pra mim, porque ainda que sejam só 6 discos, são 6 discos muito extensos. Todos os discos deles têm mais de 1 hora de duração. São obras muito complexas. Só o Speaker Box Love Below ali é um disco duplo solo dos dois, assim. Mas foi mó legal organizar, tá lá a minha listinha. Então é só acessar musicainstantanea.com.br, rolar pro final da página que tem ali uma lista dos Cozinhando Discografias. Esse ano eu organizei Rita Lee e George Harrison, além, obviamente, do Outcast. Tenho assistido desde o primeiro episódio As Meninas Superpoderosas. E eu estou, assim, que delícia! fascinado. Porque, primeiro, que é uma nostalgia gostosa, um desenho que eu sempre gostei desde criança, quando eu assistia no Cartoon Network. E agora, adulto, você começa a perceber muitas nuances sexuais e culturais que eu nunca tinha me tocado. Tem um episódio inteiro que é dedicado aos Beatles, assim, que é, todo cheio de referências aos Beatles. Tem várias referências musicais nos programas, nos episódios todos. E, coincidentemente, assistindo, eu já tô quase na última temporada, o TikTok me impactou pelo vídeo de uma menina chamada Melody Erlia, onde ela faz toda uma análise estética das meninas superpoderosas e o quanto o universo cultural da década de 60 impactou o desenho.
Desde os figurinos delas, que são tipo assim, você fala assim, meu Deus, as roupas são isso aqui, é uma roupa meio futurista de um estilista específico, a casa do professor Utônio e todos os universos Ela é tipo as coisas que tem no cinema do Jacques Tati. Eu vi um vídeo esses dias explicando, é super interessante. É um clássico do cinema francês, assim, que eles transportam integralmente ali pra animação. Enfim, é lindíssimo, é muito bom de rever. O desenho continua tendo uma mensagem muito progressista, no sentido de valorizar personagens femininas ali, de discutir questão de gênero, o personagem do Ele, que no Brasil... Inclusive, assistam dublado. A dublagem do Guilherme Briggs é excelente. Toda a dublagem que foi feita, a adaptação pro Brasil, assim, é uma coisa muito absurda. Seguindo no mundinho Max, e agora especial pro meu amigo Nick Silva, eu recomendei há algumas semanas o Smiley Friends, que é uma animação surtada que chegou na segunda temporada. Mas o Max tem uma outra série que você fica assim... Eu falei, cara, eu tenho certeza que essa série é boa, eu só vou ficar adiando pra um dia que eu não tiver mais nada o que assistir. E ela se chama Mr. Pickles. O que é Mr. Pickles? É a história de um cachorro que é simplesmente Satanás. Eu vou ler eu vou ler a sinopse. Conheça Mr. Pickles, um cão brincalhão que se diverte arrancando vísceras humanas ou arrancando couros cabeludos sem parar de balançar o rabo. Afinal, até o melhor amigo do homem tem seus momentos demoníacos. Tá na 4ª temporada, é surtado, é altamente erótico, é altamente sanguinário, imagino. É altamente violento. O co-protagonista, o amigo do Mr. Pickles, ele grita assim, é uma criancinha que tem deficiência nas pernas, ele usa aquelas coisinhas do... Meu Deus, amigo, que caos. Mas, amiga, ela discute tudo de um jeito muito inteligente, de um jeito muito visceral. Fala sobre política, sobre pessoas LGBTQIA+, sobre a hipocrisia da igreja. Tem toda uma reflexão no fundo, só que com essa coisa altamente brutal e altamente agressiva. Episódios de 12 minutos, você assenta assim, você fala assim, meu Deus, já acabei uma temporada inteira em um dia de um jeito muito tranquilinho fácil. pra assistir enquanto almoça. Eu assisto no café da manhã, na verdade. Essa é a minha ceninha do café. É isso. E vocês, Adora Almeida? O que traz essa semana? Gente, trago pra vocês mais uma série da Netflix. Eu tô no 2º episódio. Chama Ponto de Virada, A Bomba e a Guerra Fria. Vamos lá, Kleber. Presta atenção. Presta atenção. Com relatos em primeira mão e acesso a figuras proeminentes do mundo todo, esta série documental detalhada analisa a Guerra Fria e suas consequências. Gente, é isso. É tipo assim, estudiosos, pessoas que estiveram envolvidas ali no pós-Segunda Guerra, né? Quando começa a Guerra Fria, ali em 47, papo e tals, comentando sobre eventos e momentos importantes que aconteceram, sei lá, seja nos Estados Unidos, na União Soviética, enfim. E assim, o babado todo tá que a gente continua sempre em guerra, né? Assim, a grande questão ali é que não acabou, né? Assim, continua aí tendo... página na Wikipedia que mostra todas as guerras que os Estados Unidos esteve envolvido desde 1945 até hoje. Todo ano tem alguma ação deles no seu aniversário, assim. Sempre. Enfim, dá uns gatilhos ruins assistir, já confesso aí, porque a gente vai vendo que, né, que tudo é uma merda. Mas é interessante também pra, sei lá, como documento histórico mesmo, que eu gosto muito, né? Minha matéria favorita era história na escola. Então, pra mim é muito interessante, assim, é gostoso de aprender e entender novos pontos de vista também. Porque na escola, sei lá, né? A gente só ouvia o professor e lia o livro. Então, é legal acompanhar uma série documental. É isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast, a elegância de discos com poucas faixas, em que analisamos trabalhos de 8, 9, 10 canções, em contraste contra os excessos aí de Beyoncé e Taylor Swift. Vou pegar aqui, ó, o Rodrigo Bastos, ele que é K-Popper, falou assim: Índigo e Right Person, Wrong Place do R.E.M. são os álbuns solos do líder do BTS. Artistas de K-pop lançam mais EPs, mas os discos não chegam a ser longos, é verdade. Ficam na duração perfeita de uns 30 minutos.
No Instagram, o @TheCosmoBoy falou: um exemplo que eu amo de álbuns curtos e efetivos é a quadrilogia dos anos 80 da mãe loira do pop, Verônica Ciccone. Todos cheios de hits e muito redondinhos. O André Numata, que provavelmente não ouviu o podcast, porque ele falou assim: discutir duração do álbum é a mesma coisa que duração de filme. Pouco importa a duração, contanto que a mensagem que passe a mensagem que o artista queira. Obrigado. Isso também depende de quem escuta ter gostado ou não. Então, mas a gente fala justamente isso, que as pessoas estão colocando discos de 30 faixas que não passam mensagem alguma. Gente, é pra comentar quem ouviu o programa, tá? Se não ouviu, não precisa comentar. É isso, tem que engajar, amiga. E até vou rebater o André, que ele fala discutir a duração do álbum é a mesma coisa que discutir duração de filme. Todo mundo sabe que 1h e 30 minutos é o tempo perfeito para um filme. 90 minutos. É não o tempo que precisa dá pra de passar mais na disso. tarde da Globo. Esse é o tempo perfeito de filme. Ai, Exato. muito bom. O @BWRead66 comentou no Instagram: concordo, é muito raro que um álbum duplo mereça um elogio verdadeiro. Acho que Sign of the Times, London Calling, Clube da Esquina, Exile on Main Street são as exceções. Até o White Album tem filler demais. Não sei como dizer filler em português. Vocês têm alguma palavra pra isso? E aí Eu respondi. foi respondido. Ah, um tem. detalhe. E é engraçado, chamamos injeção de linguiça. Esse ouvinte nosso, ele não é brasileiro, ele fala, o idioma dele é inglês e ele ouve o nosso podcast pra aprender como falar. Ah, é ele? É ele. Ele é um já encontrou a querido. gente no Querido! Balaclava Fest, não foi? Não. O que Não? encontrou a gente foi um menino argentino que também ouve o nosso podcast pra aprender É português. verdade. Gente, Então, vou precisa falar pra começar a vocês, falar direito. não façam isso. Contratem professores Exato. americanos. Porque você vai- Não, depois você Eu vai ser acho, que nem eu que aprendi por inglês com RuPaul. Aí você só sabe falar gírias específicas. Mas eles vão aprender palavras importantes Yes, pra comunicação girl. no dia a dia, entendeu? Acho que são palavras importantes pro dia a dia. Você ficou letrado, né? Em RuPaul, perfeito. Comentário da Mariana Kel Abraão. Ela falou: o Antai, 13 faixas, mas é de 43 minutos. E o Rumors, do Fleetwood Mac, 11 faixas de uns 40 minutos. PS, o Kleber falando dos álbuns BR mais o número de faixas, igual o povo lendo as notas na apuração das escolas de Rihanna, 13, 43 minutos. Que Fleetwood óbvio. Mac, 11, 40 minutos. O @mmendonça38 falou: concordo, o álbum tendo um conceito não há problema. Melhor do que um amontoado de músicas sem nexo dentro de um mesmo álbum. O Cal fez um comentário maldito que ele falou: esqueceram de citar o Pandora da Luísa Sonza, que tem 8 faixas. Acho que depois disso a gente fecha, né? Eu sou o @KleberFac no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. E essa semana foi ao ar o terceiro e último episódio especial da série que eu e meu amigo Renan Guerra gravamos sobre a nossa rainha do rock, Rita Lee. Pegamos 3 discos essenciais dela ali. Quem é ouvinte do podcast ouviu já lá em janeiro, quando a gente lançou. Então a importância de apoiar a gente no apoia.se/podcast VFSM para ouvir os programas com muitos meses de antecedência. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. E é isso. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. É isso. Sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. E como eu disse, se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores, como o Gabriel Benevides, Jefferson Kozenieski, Leonel Moura, André Matos e o Fabrício Neri. Muito obrigado por apoiar a gente no apoia.se/podcast VFSM. Até a próxima edição do nosso podcast. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.